Sabia que a sua mente pode ser sua melhor amiga ou sua pior inimiga? No vídeo de hoje, eu, Daniela Casanova, pastora e psicóloga, quero compartilhar contigo uma palavra que eu ministrei no final de semana num retiro de mulheres. Essa palavra edificou e libertou o entendimento de muitas mulheres e eu creio que também vai abençoar a sua vida. Então, bora ver? Eu quero convidar vocês já a abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeadas de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém. Eu vou me deter mais no primeiro versículo, e na minha Bíblia, na versão que eu uso, fala: livremo-nos de todo o peso desnecessário. Quando a Bíblia está falando ali de embaraço, é o mesmo que peso desnecessário. Agora se imagine você numa corrida. Quem é que é corredora? Quem é que gosta de correr? Levanta a mão sem vergonha. Tem que ser sem vergonha, minha irmã. Seja uma mulher sem vergonha. Não, peraí, tô brincando, tá? Por favor, não mude o sentido da coisa. Quem é corredora aí? Eu vou dizer pra vocês que eu quero um dia ser corredora. Eu acho muito legal. Mas eu corro muito pouquinho. Mas tá, né? Importante é a gente perseverar, acabar a nossa trajetória, não parar no caminho. Mas imagine vocês, gurias, que correndo cheio de coisas nas mãos. Dá certo? Será que vai ser agradável fazer uma corrida aí de 10 km com mochila, com bolsa, sacola, criança no colo? É bom? Não. A Bíblia está nos dizendo que nós podemos nos livrar de tudo que nos atrapalha. Nos livrar de todo o peso desnecessário. Quando nós chegamos aqui de manhã, nós fizemos um ato profético. Nós entregamos a nossa bagagem ao Espírito Santo. E existem pesos que nós carregamos na nossa caminhada, na nossa vida cristã, que são desnecessários. E é sobre isso que eu quero falar nessa tarde com você, sobre alguns desses pesos que nós vamos chamar de sabotadores. Vocês já sentiram em algum momento na caminhada de vocês com Deus, ou na construção da família, ou na sua profissão, na sua dieta, no cuidado com a saúde, às vezes quando a gente está chegando lá na linha de chegada, de repente a gente está quase conquistando e a gente se sabota. Alguém que já se sabotou? Eu já. A gente tá assim, ó, amanhã é a consulta com a Nutri, e aí eu tô indo muito bem, e aí eu ponho o pé na jaca, né? Não é assim? Por que a gente faz isso? Sabia que a nossa mente, ela pode ser a nossa melhor amiga ou a nossa pior inimiga? E todas essas guerras, essas batalhas que nós travamos, na sua grande parte, são aqui, ó, dentro da nossa própria cabeça. E a gente luta contra as pessoas, a gente luta contra as coisas. Quantas mulheres que eu vejo às vezes insatisfeitas e dizem assim: vou trocar de emprego, vou mudar de casa, né? Às vezes não consegue parar quieta e contente com o que ela tem. Não estou dizendo que é errado, eu acho que é muito legal uma mulher que gosta de fazer coisas novas, mudança é necessário, é importante, mas às vezes a mulher não consegue estar sempre mexendo, mexe a mesa para lá, mexe o guarda-roupa para cá. Tudo tem que estar assim. Aí essa abençoada casa com um homem lá,
fleumático, que tem dificuldade de mudança, e eles entram num colapso, porque eles não se entendem. E por que a gente faz esse tipo de coisa? Porque a nossa mente, muitas das vezes, ela está sendo controlada pelos nossos sabotadores, por esses pesos desnecessários que a gente tem na vida, e todas nós temos. Como a apóstola Adriana ministrou aqui hoje, né? Nós temos essas coisas. Não tem uma mulher que, uau, como ela é segura, como ela é poderosa. Todos carregamos medos, inseguranças, dores, e tá tudo bem. A questão não é que vai chegar um dia perfeito em que todas essas coisas vão ser eliminadas da nossa vida. Vai chegar esse dia. Mas eu tenho certeza que e eu tenho até a receita, que eu posso orar agora e acabar com todos os sabotadores da tua mente, acabar com todos esses problemas. Quem é que quer acabar de vez? Nunca mais ter isso? Levanta a mão. Tem certeza, minha irmã? Eu vou te mostrar a oração antes de tu levantar a mão. É assim: Pai, em nome de Jesus, essa amada está pronta, perfeita para ir para a glória agora, nesse momento. Consome a vida dela e leva o espírito e a alma dela para junto de ti, Paizinho. Amém. Quem quer essa oração? Eu não quero. Eu não quero. Eu estou cuidando da minha saúde, eu quero viver uns 120 anos. Mais alguém aí quer viver muito? Então é isso. Entenda que nós vamos... Os pesos, eles virão para a nossa mão. Mas nós podemos, como a palavra disse, nos livrar deles. Eu não preciso ficar abraçada neles. Sabe uma frase, eu estou lendo um livro e dizia essa frase, me impactou muito, apesar de eu já ter ouvido, mas é uma realidade. Satanás, anota aí, você que está anotando, Satanás não vai te fazer pecar. Satanás não tem poder para te fazer pecar. Mas sabe que ele tem poder? De te manter ocupada. Satanás tem poder de te manter ocupada com coisas bobas, com pesos desnecessários. Sabe que a palavra distração vem do latim distractum. E sabe o que significava isso? Na época medieval, era uma ferramenta de tortura. Vocês já viram aqueles filmes e séries que tem os equipamentos de tortura? Colocava a pessoa amarrada nas duas mãos e os pés e puxava nos sentidos opostos. Para quê? Para distrair aquela pessoa, ou seja, extrair as partes do corpo dela. Isso é distração. E olha o que acontece hoje em dia na nossa sociedade: muita distração. Distração no celular, distração até com as coisas normais da nossa vida, com a nossa rotina, com a nossa demanda. Faz comida, arruma a casa, limpa as coisas, leva filho para o colégio, volta do colégio, faz tema, vai para o trabalho. Tudo isso está ok, mas isso não pode ser uma desculpa para você não avançar no Senhor, não avançar no propósito, não estar contente, não estar feliz naquilo que você está vivendo. Quando nós permitimos que a nossa mente comece a reclamar demais, sabe? Isso nos sinaliza que nós estamos deixando que os nossos sabotadores, que os sabotadores que tem lá dentro, assumam o controle. Agora, eu vou te dizer uma coisa, nós não vamos conseguir calar para sempre a voz desses sabotadores, mas eu e você temos uma coisa maravilhosa, nós somos filhas de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. A Bíblia fala assim lá em Romanos 8,14, que quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Amém. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Logo, se o Espírito Santo me guia, ele tem que estar no controle aqui. Lá em Coríntios diz que nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, não pode ser um sabotador, um peso desnecessário que vai governar a minha vida, mas sim o Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, eu vou falar rapidamente sobre alguns sabotadores, tá? Existe um psicólogo americano, ele tem livros, fala sobre isso, ele fez um estudo grande sobre os sabotadores da mente. E ele descobriu 10 tipos de sabotadores. Eu vou falar assim bem brevemente aqui por causa do tempo.
E depois nós vamos fazer um testezinho, rapidinho. Vou dar 10 minutinhos para vocês fazerem, tem que ser rápido mesmo. Por quê? Eu não quero que vocês rotulem isso. Não quero que vocês, assim, agora eu tenho isso, isso e isso, então é assim. Não. Eu quero que vocês conheçam o inimigo que vocês estão lutando. Para vocês identificarem quando surgir certos pensamentos, vocês saberem, isso não sou eu. Isso é o sabotador da minha mente me dizendo que eu devo ou não fazer. E eu escolho, eu me determino a não obedecer essa voz, a obedecer a voz do Espírito Santo. Amém? Porque você é uma mulher que está sendo desperta para viver em confiança em Deus e em si mesma. Não há como uma mulher ser confiante se ela deixar a mente dela ser governada por qualquer outra coisa que não o Espírito Santo. Então eu vou falar brevemente sobre eles, você vai prestando atenção. Segundo esse pesquisador, o nome dele é César Chaminé, um nome estranho, mas esse nome mesmo, Chaminé, ele fala que existe o crítico. E o crítico, todos nós temos. Todos nós temos esse sabotador chamado crítico. O que seriam alguma mentira? Tem uma mentira, cada um deles conta uma mentira para nós, mas uma mentira com cara de verdade. Pra gente pensar assim, poxa, é mesmo, é bom, isso é bom, é pro meu bem. Resumindo, por que existem esses sabotadores? De onde que eles vêm? Quando nós somos criança, nós precisamos de alguns mecanismos de defesa para nos mantermos estruturadas, porque nós ainda somos imaturas e não sabemos lidar com todas as coisas que acontecem. Lá antigamente, quando o homem morava na floresta, se ele visse uma folha balançando, se ele ouvisse um barulho à noite, por exemplo, será que ele ia pensar assim, é uma folha balançando, não tem problema? Ou ele ia pensar, será que é um bicho vindo me devorar? Então, pelo instinto de proteção, de sobrevivência, a gente gera algumas defesas. Eu não vou ir lá no meio da floresta ver que barulho é aquele de noite. Quem é que vai fazer isso? Ninguém. Por quê? E se for o bicho? Se for a folha, ok, mas e se for o bicho? Tô lascada, né? Aí deu. Então, na dúvida, a gente não faz. Só que quando nós crescemos, quando nós nos tornamos adultas, nós entendemos que tá tudo bem ir ali adiante se tiver escuro dentro da minha casa. Eu não preciso mais ter medo de escuro. Né? A gente começa a entender. Mas às vezes nós nos mantemos presas ainda naqueles comportamentos da nossa infância, no medo, na crítica, e aí entram esses sabotadores. Então, o primeiro é o crítico, e a mentira que ele conta é que você nunca será boa o suficiente. Eu já tive muito e sou visitada ainda por esse pensamento. Você não vai ser boa o suficiente. Que na verdade é uma mentira que ele quer botar para nós, para a gente sempre querer ser perfeita, mas tem um fundinho de verdade, porque realmente nunca vou ser suficientemente boa para agradar todo mundo, mas vou ser suficientemente boa para agradar aqueles que eu devo agradar, não é? Sim ou não? Sim. Então tem alguns pensamentos que o crítico coloca que você é um erro, Deus deve estar decepcionado comigo, sabe? Quem já pensou isso? Fez uma coisa errada, Deus não deve estar se agradando de mim, porque hoje eu não orei, porque hoje eu não fiz meu devocional. Todo mundo faz melhor do que eu e assim vai. Outro sabotador, a controladora. Talvez algumas vão dizer assim, eu tenho todos. A controladora me lembra muito Marta, né? Que tem sempre aquela mentirinha assim na cabeça, se você não fizer, vai dar tudo errado, porque ninguém vai fazer bem feito. Então a controladora, ela pensa assim, é mais fácil eu ir lá botar a mão e fazer, porque eu já sei como que vai ficar, não vou esperar. As pastoras aí de plantão, vamos se livrar disso, porque a gente só vê a igreja crescendo quando a gente libera para as pessoas fazerem. Então, os pensamentos que vêm aí, eu não posso controlar. Eu não posso controlar, eu não posso contar com ninguém, tem que ser eu mesma. Se não sou eu, né, ninguém me ajuda.
Eu tenho que manter tudo sob o meu controle. Eu tenho que saber de tudo que assim me traz paz. Só eu que sei fazer do jeito certo. Terceiro sabotador, a boazinha. É o prestativo. Aquele que quer agradar todo mundo. E a mentira que a mente conta é que o teu valor está em agradar as pessoas. Ou seja, quando você desagrada alguém ou quando alguém te critica, quando alguém não gosta do que você fez, então você não tem valor. E isso é uma grande mentira. E alguns pensamentos é, se eu disser não, eles vão se afastar de mim e eu vou ficar sozinha. Então eu preciso estar disponível. Sabe aquelas pessoas que são... Que coisa boa ser servo de Deus, ser servo, né? Ajudar os outros. Jesus nos ensinou a servir. Mas tem pessoas que elas se sobrecarregam a ponto de, sabe, ficar sem oxigênio, de muitas vezes perder a sua família porque elas querem servir a todo mundo. E isso não é legal. Essa é a boazinha. Quarto, a medrosa, que é o hipervigilante. É aquela que sempre vai ver o lado ruim da história, o lado perigoso, que não vai dar certo. Vamos manter a segurança, não vamos fazer coisas muito ousadas, porque é perigoso. E a mentira que a mente conta é você não pode relaxar, porque senão algo ruim vai acontecer. Sabe, tem mães aí de filho pequeno? Eu já passei por isso assim, logo que o filho é bem pequeno, tu põe no berço, aí quando tu pode dormir, tu tá louca pra dormir, você assim, não vou dormir porque vai se engasgar, vai vomitar, vai dar alguma coisa, vai virar pro lado, alguém já passou por esse tipo de pensamento? É tipo isso. E aqui tá um sabotador que tá ativo sempre naquelas mentes ansiosas, aquelas mulheres que sofrem com ansiedade. Alguns pensamentos são... e se não der certo? É melhor nem tentar para não se frustrar. Eu tenho que estar preparada para tudo. Por isso que eu vou pensar no negativo. Pode ligar lá no fundo a luz para mim, por favor? Quer ficar mais clarinho? Isso. Essa da porta. Quinto sabotador. A superprodutiva. Uau, essa mulher 2025, aquela mulher que faz de tudo, que vai lá e põe, né? Aqui, correndo, agora eu tô trabalhando, uau, eu sou super maravilhosa. Porque o sabotador dela é o hiperrealizador. Ela pensa que quanto mais ela faz, mais valiosa ela é. Então, olha a mentira, você só tem valor quando você produz, e por isso que muitas vezes a gente termina o dia esgotada, achando que não é produtiva, porque a gente está se comparando com talvez lá aquela mulher que não tem filho, que não é pastora, ou que não é líder, que, sei lá, que fez um monte de coisa, um monte de planilha, um monte de... E nós estávamos ali, mas nós deixamos a casa arrumada, cheirosa, oramos, buscamos a Deus, mandamos mensagem para as amigas, estamos ali pronta para o marido, fizemos tudo isso e achamos que nós não fomos produtivas. Então essa é a superprodutiva. E alguns pensamentos que vêm na mente dela é: se eu parar, eu fracasso. Eu não posso descansar. Olha aí, quantas eu já vi, que às vezes está num tempo como esse de desfrute, de refrigério, e se sente cobrada pela mente, pensando assim: meu Deus, eu era para estar trabalhando e aquele compromisso que eu tenho lá segunda-feira, eu tenho que resolver aqui agora. Preciso provar que eu sou capaz, sendo produtiva, mostrando resultado, tá? Sexto, a vítima. A vítima é aquela que tem a mentira assim, você sempre será esquecida. Ninguém entende a tua dor, ninguém te vê, ninguém sabe o que tu tá passando. Para os outros é fácil, mas tu, olha tu, pobre miserável. O que tu tens nas mãos? Lembra daquela viúva quando o profeta chega, o que tu tens? Eu não tenho nada, a não ser, todo mundo tem o seu a não ser.
Então a vítima tem alguns pensamentos do tipo: ninguém vê o que eu passo, a minha vida é injusta, eu sou a única que sofre desse jeito, pobrezinha de mim. Sétimo, a evitadora. A evitadora, o sétimo agora. Qual a mentira que a mente conta para a evitadora? Evitar é mais seguro do que encarar. Sabe aquela que gosta de manter a paz? Eu sou pacificadora, essa é a mentira. Eu sou pacificadora, então assim, ó, eu tenho uma coisa séria para conversar com a apóstola Inês, mas vamos deixar, não vou tocar no assunto, né? Vai procrastinando as coisas, não quer resolver problemas sérios, não gosta de confronto, de conflito. Aliás, não é bom briga, né? Não, mas sentar e conversar alguns pontos importantes é necessário para uma vida que cresce. Mas a evitadora, ela não gosta disso, ela vai deixando. E alguns pensamentos que ela tem na mente é: depois eu resolvo isso. Se a super proativa, né, produtiva, quer resolver tudo numa hora, a evitadora não. Prefiro não mexer nesse assunto. Se eu falar, pode acontecer um conflito e ela nunca mais ser minha amiga, então não vamos tocar no assunto. 8. A perfeccionista. Esse daí era um dos mais fortes meu. Já não é tanto, mas... E o pior é que quem tem esse da perfeccionista, que é o insistente, coitado de quem mora perto dessa pessoa, né? Jesus amado. O meu sonho era ter uma casa de revista, sabe? Porque eu amo a beleza, eu amo contemplar o belo. Então, se eu estou num lugar desse, só por estar num lugar desse, para mim já é uma ministração profunda na minha alma. Posso ficar quieta ali olhando para a natureza e eu estou sendo ministrada. Quando eu chego num ambiente limpo, arrumado, cheiroso, com tudo assim, só de ficar assim ó, olhando, gurias, isso me traz uma alegria. Tem mais alguém assim? Limpa a cozinha, põe guardanapinho, põe, aromatiza o ambiente, olha assim. Agora imagina uma casa com 3 filhos, né? Sendo marido, trabalhando de casa, não tem como isso. Ou eu tive que largar esse peso, ou eu ia ficar doida, deixar todo mundo doido, não ia dar certo. Então a perfeccionista, ela pensa o seguinte, ó: você só será amada se for tudo impecável. E o pior é que a nossa sociedade, não durmam, tô vendo, hein? Olha, o pior é que a nossa sociedade valoriza reforça alguns desses sabotadores, né? Então eu fui aquela aluna exemplar, a nota 10, sabe? E hoje eu até consigo. Aí teve um tempo que, para mim não ser perfeccionista, que eu não queria, eu fui pro outro extremo. Disse assim, eu tinha até vergonha de falar que eu era aluna exemplar. Tipo, eu não vou falar isso, porque isso não é lixo. Não vou nem. Não vamos falar nisso, né? Mas não, tem seu mérito também. Então, coisa boa, sim. Eu gosto de estudar. E tá tudo bem, mas não é ali que tá o meu valor, o meu amor. E alguns pensamentos que vêm na cabeça da perfeccionista é: eu deveria ter feito melhor. Esses erros me envergonham. Se eu não for perfeita, então não vou nem fazer, porque não vai valer a pena. E aí o que a gente faz? Não faz. Fica lá, sonhando, planejando, escrevendo e nunca faz. Mas tem a inquieta, que é o 9º sabotador, é inquieta. E a mentira da mente dela é: você precisa sempre estar fazendo ou buscando algo novo. Alguém tem uma amiga assim? Alguém conhecido? Senta aqui, minha amiga, vamos conversar. Não, mas peraí que eu vou lhe fazer um bolo. Mas agora eu vou fazer um chá. Mas agora eu vou fazer não sei o quê. E em tudo na vida. Eu quero muito um apartamento. Vai lá, compra um apartamento. Não, mas o meu sonho é morar numa casa. Mas eu quero um carro preto. Mas o meu sonho é um carro vermelho.
E assim a pessoa fica a vida inteira sem saber para onde que ela quer ir. É a inquieta. Pensamentos que vêm nessa mente. Ficar parada me incomoda. Ai, já cansei disso, quero outra coisa. Eu prefiro mudar antes que fique entediante. Só que aí tem gente que leva isso para os relacionamentos, para a vida, para a igreja, né? Ah, estou nessa igreja, que linda, maravilhosa. Ah, o cara quer outra. Querida, não é assim, né? E o último sabotador é o racional, que é a racionalizadora. Eu me lembro de Tomé, né? Discípulo lá de Jesus, que tinha que ver para crer. É aquele que é tipo isso. E a mentira da mente dessa pessoa é que sentir é fraqueza. Então tem que ser lógica, tem que seguir em frente, sabe? Engole o choro, vamos lá, que isso? Levanta, mulher, e vamos, deu. É bom, às vezes a gente tem que ser assim, mas também tem o outro lado. Tem gente que super racionaliza tudo. E alguns pensamentos são, eu não tenho tempo para emoção. Isso é drama, deixa pra lá, o que importa são os fatos e pronto. Eu quero ler uma história aqui para ti, para tu entender que não é só eu, tu, as apóstolas aqui, nós meras mortais que passamos por isso. Tem um dos textos que eu sou apaixonada na Bíblia e o Senhor me ministra muito meu coração com ele, que está lá em Êxodo 3, versículo 10 e 12. Agora venha e eu o enviarei ao Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Isso Deus falando a Moisés. Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para tirar? Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu, eu estarei com você quando você tirar do Egito o meu povo. Vocês vão me adorar neste monte e isso será a prova de que eu o enviei. Glória a Deus. O que essa história tem a ver com a gente? Vocês acham que Moisés era um homem poderoso na terra? Vocês acham que Moisés era um homem poderoso ou não? Sim. Era fraquinho? Sim. Era fraco? Não, era um homem que estudou na casa de Faraó, sendo preparado anos e anos para se tornar um faraó, que era um deus, cheio de todo o conhecimento humano que se tinha na época. Um homem cheio de habilidades. De repente ele fugiu para o deserto porque estava numa crise de identidade, sabendo que era hebreu, e depois toda aquela história. Quem conhece a história aqui, levanta a mão. Quem não conhece, leia a Bíblia, estude a Bíblia, vá se dedicar a aprender as Escrituras. E ele foi para o deserto e lá ele ficou, casou, teve filhos e estava vivendo aquela vidinha dele, que nem nós. E eu fico pensando, será que Moisés não estava em crise, assim como eu e você, às vezes estamos lá limpando as panelas, pensando, o que eu estou fazendo aqui? Deus tem mais para mim, aquele ministério, aquela profecia, aquela palavra que o Senhor liberou, parece que nunca chega. Moisés estava lá, apacentando as ovelhas, cuidando do rebanho, vivendo uma vida normal. E de repente ele encontra uma sarça ardendo, uma sarça se queimando, mas não se consumia. E estava em fogo, em chamas, e era Deus atraindo ele para a presença dele. E Moisés foi atraído à presença de Deus, e lá o Senhor teve um encontro com ele teve um encontro com o Senhor que transformou a história dele. E com essa fala dele aqui, eu imagino que muitos sabotadores estavam falando alto na mente dele naquele momento, porque quando Deus diz assim, Moisés, eu estou ouvindo, eu ouvi o clamor do povo, o sofrimento do povo, e eu desci aqui para te chamar e te chamar, te dar um chamado, para te despertar, Moisés, e dizer que é tu, que eu vou usar nesse tempo para resgatar, para libertar esse povo. Moisés disse, quem sou eu, Senhor, para me apresentar ao faraó? Ele estava assim, ó, como é que a gente diz? Tete a tete, né? Estava assim, no mesmo padrão do faraó. Ele teria conhecimento para falar, mas ele se achou inferior.
Ele disse, quem sou eu? E quantos de nós temos chamados? Eu não sei se você está aqui, se você já é pastora, apóstola, se você é líder, se você tem célula, não tem, se você está conhecendo Jesus agora. Eu acho que tem mulheres de todos os tipos. Mas eu quero dizer que se você pisou nesse lugar, agora o negócio vai ficar sério. É porque você tem um chamado. Olha para tua irmã, mas com uma cara de profeta, assim, ó. Olha no olho dela, sério. Mas é sério, eu tô falando sério. Diz para ela, você tem um chamado. Deus te chamou para algo, minha querida. Há um mês atrás, quando nós abrimos as vagas aqui, iam ser 100 mulheres. E Deus foi, né, apóstola? A gente foi, tá, libera mais umas, libera mais umas. Eu sei que agora na repescagem entrou mais umas assim, né, de gaiato. Mas sabe por quê que entrou? Porque Deus queria que você estivesse aqui, porque você tem um chamado. Tem coisas que Deus quer fazer nessa região da Costa Doce e precisa de mulheres assim como nós. Amém. Não sou eu que estou te dizendo, mas o próprio Deus está te chamando para algo. E nós estamos lá que nem Moisés, quem sou eu? Ai, quem sou eu, Senhor? Eu vou falar? Ai, quem sou eu para ir lá convidar alguém para ir para a igreja? Quem sou eu para entregar a minha vida para Jesus? Quem sou eu para ensinar alguma coisa? Sim, é você que Deus quer usar. Com seu avental, com seu coquezinho no dia a dia, né? Do seu jeitinho, Deus quer te usar. E sabe o que é interessante nessa história? Que enquanto o sabotador da mente de Moisés estava ali dizendo, não, tu Moisés, olha aí, tu tem tanto conhecimento, mas esse conhecimento já está enferrujado. Essas coisas que tu estudou, que tu sabe, já está tudo lá, 40 anos que tu nem utiliza isso. Então agora tu tem que fazer outra pós, agora tu tem que fazer outro curso, agora tu tem que fazer outra coisa. Não é assim que acontece com a gente? Está desatualizado. Enquanto a mente dele estava lá assim, naquela guerra, Deus segue falando assim para ele. Ele diz, ah, quem sou eu, Deus? Não, aquela choradeira. E Deus assim, certamente eu estarei com você. E este é o sinal que sou eu quem envio vocês. Quando você tirar o povo do Egito, vocês vão me adorar nesse monte. Deus não ficou assim, ai Moisés, pois é, mas tu é forte, tu é corajoso, tu vai conseguir. Ah, mas tu não sei o quê. Deus não ficou. Deus disse assim, não é sobre o que tu pode ou não fazer, querido, porque se eu soubesse, se eu ficasse olhando para as tuas condições, realmente eu não ia te chamar. Eu acho que Deus às vezes olha pra gente e diz assim, realmente eu não ia te chamar, porque eu sei que tu tem medo, eu sei que tu é perfeccionista, eu sei que tu é mandona, eu sei que tu quer fazer tudo sozinha, mas não é sobre isso, é sobre eu sou. O Senhor está dizendo a nós hoje, não é tu que vai fazer, é o eu sou que vai fazer através de nós. Ele que está nos enviando. Aleluia, aplaude mesmo. Glória a Deus. Amém. Alguém me situa nas horas aqui, que eu acho que já deu meu tempo. Já acabou. Isso é um ensaio que a gente tem lá na igreja, entendeu? Só as da família da fé que falaram, né? Eu já vou terminar, gurias. Na próxima. Tem tantos homens e mulheres na Bíblia que a gente vai ver que passaram por essas crises. Não é uma coisa nossa. Poderia dizer aqui sobre Elias, que venceu 450 profetas de Baal, fez chover fogo e depois entrou em crise, querendo morrer. Estava com medo de morrer, que o dia de Jezabel matasse ele, depois pediu para morrer, ele não sabia o que ele queria. Posso falar de Gideão, que estava lá diante, né, de uma grande oportunidade que Deus ia fazer e Deus teve que encorajar ele. E agora estamos aqui nós. Posso falar de Esther, que
foi colocada numa posição de rainha para se levantar e fazer diferença naquela nação. Talvez tu tá hoje vivendo esse tempo na tua vida, o teu papel de mãe, de mulher, de esposa, de profissional na tua área. E Deus quer te usar exatamente lá. Mas Deus quer te usar também na igreja, Deus quer te usar em todos os lugares, você tem que entender isso. Livremos-nos do peso desnecessário que nos atrapalha a correr essa carreira, essa corrida. Deus quer que você corra, que você avance, que você progrida, que você se sinta feliz, realizada, que você... A vontade de Deus é maravilhosa. Como que nós vamos vencer isso? Como que nós vamos nos livrar disso? Nunca vai acabar essas guerras na nossa mente, elas vão existir, é uma decisão diária. Eu ouvi uma frase eu li num livro uma frase que diz o seguinte, eu acho perfeito. Viver uma vida plena, ou viver uma vida liberta dos sabotadores, ou viver uma vida próspera, ou viver uma vida de intimidade com Deus, não é uma decisão de um dia só, gurias. É uma decisão diária. É todos os dias quando a gente abre o olho de manhã e a mente já começa a borbulhar. Tem isso para fazer, tem aquilo para fazer. Peraí, vamos botar em ordem, aquieta-te minha alma. Te organiza. Eu decido viver plena, eu decido viver desperta, em confiança, acreditando no meu Deus que foi o que me chamou e quem vai me capacitar para fazer. Amém? Amém? A Bíblia fala, lá em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus, para que experimenteis a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Transforma a tua mente. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus parece que às vezes na hora que a gente está no processo, a gente está assim, raivosa às vezes, que eu não quero. Mas Deus não deixa os seus filhos insatisfeitos, a vontade dele sempre é melhor. E aí, gostou da ministração? Então já me conta aqui se você se identificou com algum desses sabotadores. E também me conta, você gostaria que eu fizesse uma série de vídeos falando aprofundadamente de cada um desses sabotadores, te ajudando especificamente a se libertar desses pesos? Então já comenta aqui. E se você ainda não se inscreveu, aproveita agora, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo como esse. Um beijo no coração e até semana que vem.